Eu falei pra Fani, o que eu vou falar? Ela falou, sobre Ogum, né, mãe? Eu falei, nossa. Qualquer outro dia você pergunta, né? Eu pergunto. Eu falo, sobre o quê? Eu falo, sobre Ogum. Mas acho que antes de eu falar sobre Ogum... Uau! Eu quero falar que... domingo agora a gente tem uma aula que a gente vai falar sobre mediunidade. E a gente vai falar sobre mediunidade de várias formas. A mediunidade na Umbanda, a mediunidade no Kardec, a mediunidade no Candomblé, a mediunidade no ser humano. No ser humano. E eu estou preparando ali os slides, o PowerPoint, enfim. Nem sei se daqui a pouquinho elas não vão falar para não fazerem PowerPoint, que tem uma outra coisa mais, sabe, mais tecnológica, não sei. Mas o meu tempo, eu trabalhava com PowerPoint, então eu fazia em PowerPoint. E aí eu estou preparando a aula ali no PowerPoint e eu fiquei assim... Primeiro slide, a primeira frase que tem nessa aula, que vai acontecer no domingo, vai ser essa frase aqui. E eu vou deixar só essa frase para depois vocês pensarem se vale a pena vir ou se não vale a pena vir. Mas essa vai ser a primeira frase. A primeira frase dela vai ser: você não tem dom mediúnico. Vai ser essa a primeira frase. É em cima disso que a gente vai trazer, que a gente vai ter aula. Eu não tenho dom mediúnico. Vamos desmistificar isso aqui. Vamos olhar essas coisas de forma diferente. Beleza? Então, essa é a primeira frase ali no meu primeiro slide. Poderia falar o segundo slide? Deixa eu ver se eu falo a segunda frase do segundo slide. A segunda frase, o segundo slide é: você não tem privilégio. Você não é privilegiado. Sabe? Para com isso. Você não tem privilégio. E aí eu posso trazer muitos olhares sobre isso, mas eu quero mesmo que vocês se interessem por esse estudo, sim, mas eu quero muito que vocês se interessem por vocês. Porque falar de mediunidade significa falar de vocês. E falar o que a gente está fazendo, né? O que vocês estão fazendo, o que eu estou fazendo. O meu estado de vigilância o tempo todo pela mediunidade, sabe? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente foge porque requer trabalho, requer responsabilidade, requer atenção, né? Mas óbvio, a gente tem escolhas, todo mundo tem escolhas. E eu acho que uma das coisas muito importantes que a gente tem que entender é que o ser humano mudou muito, a vida mudou muito, a sociedade mudou muito, e sim, a espiritualidade, a forma da espiritualidade interagir com a gente também mudou muito. Também mudou muito, sabe? Então, é muito bom a gente conseguir se relacionar. Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando para ela sobre a importância da gente interagir com tradição junto com o moderno e que as duas coisas podem caminhar juntos. Eu tenho aqui na casa muitas coisas, muitos fundamentos que são extremamente enraizados, que estão aqui, que tem um fundamento ancestral, que tem um fundamento da própria formação da casa. A casa tem 21 anos, então a casa também tem a sua própria fundição, mas tem também muitas coisas atuais, modernas. A forma que eu me expresso
muito diferente da forma que eu me expressava tempo atrás. Hoje eu apresento as aulas, a forma que hoje, eu acabei de falar para vocês, eu não sei se eu vou apresentar em PowerPoint. Se as meninas para mim chegarem agora aqui à noite e falar, mãe, não faz em PowerPoint, faz nisso aqui, eu vou ralar pra caramba, mas eu vou fazer nisso aqui. Porque é o que é de moderno, então é por aqui. Entende? Então, é muito importante a gente entender esses movimentos e interagir, sabe? Isso mantém um terreiro, isso mantém a nossa estrutura muito viva, muito ativa, né? Da gente conseguir entender a vida, as vivências de hoje. Se eu me mantivesse, sei lá, tempos como eu era num tempo atrás, em 10 anos atrás, se eu me mantivesse naquele tempo, eu não teria na minha casa tantas crianças, eu não teria uma salinha de criança, eu não teria meus médiuns trazendo os filhos deles para cá, eu não teria a minha cachorra aqui dentro andando com a gente, enfim, porque era muito diferente, né? As estruturas eram diferentes. Vocês, eu não sei se vocês são dessa época, mas eu mesma vim de uma umbanda que criança não podia participar da gira. Aí depois começou que criança não podia participar da gira de esquerda. E era um tempo que eu não tinha onde deixar meus filhos, por exemplo. E aí sabe? Então, isso aconteceu numa outra época. Hoje as coisas mudam. E a gente precisa entender essas mudanças e permitir esse reset, permitir essas atualizações na nossa vida, né? Então, eu convido vocês para estarem aqui no domingo e, obviamente, para falar de Ogum, eu trouxe ali no podcast algumas colocações de Ogum. Falei de uma experiência que eu tive muito importante de Ogum, eu não sei quem assistiu ou não, mas foi algo assim muito vívido em mim, muito forte, muito expressivo, que eu estava num terreiro que numa época que eu nem sabia qual era a data de Ogum, eu fiquei sabendo quando eu estava lá dentro. Total a minha ignorância, né? 20 e tantos anos atrás, 28 anos atrás, eu nem sabia. E aí eu tive muitos momentos de muitos milagres com Ogum. Ogum sempre foi um orixá que me propiciou coisas de muita emoção. Promessas que eu já fiz para esse orixá, como ele me traz, como ele me reverbera muita coisa boa. E é muito interessante pensar em Ogum quando ele faz o que ele faz, que é descobrir o ferro, quer descobrir o fogo, quer descobrir esses elementos, que é conseguir trazer para toda uma sociedade uma forma atualizada de viver. Antes de Ogum, enquanto orixá e expressão, antes de Ogum, a comunidade não tinha ferramenta para trabalhar, não tinha ferramenta para plantar, não tinha ferramenta para colher, sabe? Então, Ogum fala de atualidade, Ogum fala de trazer as coisas diferentes para a gente, para a nossa vida. E Ogum, então, ele consegue trazer ferramenta, ele consegue trazer enxada, ele consegue trazer a foice, ele consegue trazer o maquinário que fazia com que as plantações, então, que o trabalho do homem ficasse mais fácil. Ogum traz isso. E você sabe o que é interessante? Que Ogum mora, né? Na lenda conta que Ogum mora afastado da comunidade, mas ele mora numa casa sem portas e sem janelas. Ele deixa portas e janelas abertas. E a grande
A grande pegada aí é que Ogum, ele fica com portas e janelas abertas, ele fica sem portas e janelas, porque ele permite que qualquer pessoa aprenda o ofício dele. Ele permite que qualquer pessoa se empodere do que ele tem para entregar. O que precisa é da pessoa querer. O que precisa é da pessoa buscar. O que precisa é da pessoa se posicionar e falar, eu quero. E esse foi um dos momentos que aconteceu comigo nessa minha história que eu conto lá no podcast, que aconteceu comigo, porque eu estava muito sem saber, eu estava muito confusa se aquele terreiro era bom, se aquele terreiro não era bom. Quem assistiu esse podcast? Médiuns? Deixa eu ver a cara dos médiuns. Eu mandei mensagem para eles, viu? Acho bom vocês assistirem. E aí eu tinha saído de um terreiro muito ruim, muito difícil. Eu já estava estranhando muito o movimento, e aí eu vi que o Pai de Santo, numa gira de esquerda, uma gira de esquerda fechada só para médiuns, o Pai de Santo tinha uns filhotes de cachorro que tinha nascido há pouco tempo, e o Pai de Santo ia fazer um trabalho com os cachorros. A hora que eu saquei o que ele ia fazer, que aí eu não sei se vocês entendem isso, mas ele ia fazer uma imolação, ele ia então fazer um corte, ele ia fazer essa entrega desses cachorros para algum orixá. A hora que eu percebi que ele ia fazer, que ele ia pegar aqueles filhotes, e ele ia fazer isso, e ele tinha pedido para pegar tantos, e tinha pedido para deixar tantos, eu falei, eu estou levantando, eu estou indo embora. Pedi licença, levantei e fui embora, e não apareci mais naquele terreiro. Não funcionou para mim, não deu. Não era aquilo que eu queria. Não cabia aquilo dentro da minha cabeça. Então, aí eu vou para o terreiro do Pai Rubens, e sem entender, sem conhecer muito bem, eu fico muito preocupada se lá era um lugar bom ou não. E nesse dia, né, o que eu fiz ali naquela fila, meio daquela confusão toda, o que eu fiz foi, eu me entrego, Pai, em tuas mãos. Faz de mim o que você quer. Pronto, eu tô aqui. Eu me posicionei. Sabe essa coisa de eu chegar energeticamente e espiritualmente, mesmo eu estando confusa, sem saber muito bem se aquele lugar era bom ou não, eu dei um passo e eu me posicionei. Eu falei, não importa o que é o Pai, não importa o que é o outro, não importa quem são os outros. Eu sei que eu me entrego. Então, eu realmente fiz esse movimento. Eu fiz a minha entrega. E aí foi quando eu tenho esse bem, eu recebo essa bênção desse orixá, né? Eu recebo esse envolvimento todo. E é isso que eu quero falar para vocês, sabe? Ogum, ele traz pra gente, ele é um orixá de extrema inteligência e precisa ser inteligente para ser estratégico. Para ganhar uma guerra, precisa ser inteligente. Não é que uma pessoa, para ganhar a guerra, não tenha sentimento. Ele tem. Ele entra em conflito com ele também. O Ogum, o mito Ogum, o homem Ogum, ele entra em conflito com ele fica confuso, ele fica balançado se ele está fazendo certo ou não. Isso é humano, isso é sagrado, isso é necessário. É necessário que a gente tenha alguns conflitos. É necessário, mas é diante do conflito que a gente vai ter que se posicionar. Para onde eu vou? O que eu quero? O que eu tenho que fazer?
Qual é o caminho que eu quero, o que eu quero da minha vida? Eu tenho que saber me posicionar. E a hora que a gente se posiciona, é a hora que esse Ogum fala, tá aqui, eu te entrego. Porque ele é generoso. Ele é generoso. Ogum traz a ferramenta, mora numa casa sem portas e sem janelas. Ele ensina a toda a comunidade a lidar com aquelas ferramentas. Ele permite com que outros usem essas ferramentas. E ele faz isso por quê? Porque a pessoa teve interesse. A pessoa se posicionou. Então, se eu posso deixar algo para vocês, é que, sim, peçam ao sagrado para trazer, para ajudar, para direcionar vocês. Tenham, sim, dificuldades, conflitos. É normal, é humano. Tenham, sim, momentos de dor, de inconformismo. Mas não parem com esse sentimento. Não deixem esse sentimento ser mais forte que vocês. Se movimentem. Acreditem. Continuem fazendo. Continuem se entregando. Que a resposta vem. A resposta vem. O caminho vem. A abertura vem. A melhora vem. A melhora vem. Sabe? É constância, é trabalho e, obviamente, é verdade. Sem verdade não existe nenhum tipo de melhoria de movimento espiritual. Verdade, gente, verdade. Façam tudo o que vocês têm que fazer na vida, mas façam com verdade. A Gabriela ainda não soltou aquele vídeo, né? Ela só mostrou para mim e para você hoje, né? Bom, na segunda? Na segunda-feira, eu não sei se vocês sabem, mas a minha filha, ela é a doutora Gabi... É Gabi Caraço ou Gabriela Caraço que tá? Doutora Gabriela Caraço. Doutora Gabriela Caraço. Minha filha é médica. E ela trabalha na UTI, então ela faz plantão na UTI do hospital do ICESP, o Hospital das Clínicas, na área de oncologia. Nada simples, né? E ela é geriatra também, é geriatra estilo de vida. E ela me mostrou hoje um vídeo que ela fez, ela ficou agora de plantão 24 horas, e ela falou, olha mãe, olha o que eu fiz, né? E ela estava mostrando ali aqui para mim, ela veio aqui hoje e ela estava me mostrando. E ela fez um vídeo que eu convido vocês a assistirem, a verem esse vídeo na página dela, doutora Gabriela Caraço. Vamos compartilhar também esse vídeo, meninas, mas eu convido vocês a assistirem esse vídeo que ela fez. Ela ali como médica, ela foi perguntando para as colegas dela, para as auxiliares de enfermagem, as enfermeiras, a equipe, outros médicos, ela foi perguntando o que aquelas pessoas estavam vendo, o que elas viam ali naquele ambiente da UTI, que fazem elas mudarem e terem um comportamento diferente na vida hoje. O que aquelas pessoas que vivem com ela ali nesse ambiente de extrema vulnerabilidade, o que faz aqueles profissionais da saúde mudarem na vida. Assistam na segunda-feira, que é uma coisa emocionante o que esses profissionais de saúde falaram. O como a gente precisa avaliar muito bem o que nós somos, o que nós temos hoje. Como a gente precisa avaliar muito bem o que nós queremos, sabe?
o que nós queremos. Eu não sei se vocês já pensaram nisso ou não, mas nessa vida a gente tem duas certezas só. A gente tem duas certezas nessa vida. Duas certezas só nessa vida. Só duas. Nada mais eu tenho certeza. Eu não tenho certeza de mais nada. Eu só tenho duas coisas que eu tenho certeza. E que vocês também só têm duas certezas na vida. Vocês só têm duas certezas na vida. E vocês não dão a mínima para essas duas certezas. As pessoas não dão a mínima para essas duas certezas. A primeira certeza é que nós vamos morrer. A segunda certeza, que nós não sabemos quando. E nós não nos preocupamos com isso. Nós não nos preocupamos com essa morte e não nos preocupamos com o tempo. Sinceramente, enquanto a gente não ficar atento a esses dois pontos, a gente não está atento à vida. A gente não está atento ao que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vivendo ilusões, porque eu não tenho certeza de mais nada. Nós não temos certeza de mais nada, mais nada, mais nada. Sabe? Então pensem nisso e façam da vida de vocês algo muito bom. Mas façam agora. Agora. Façam agora algo muito bom. Vocês hoje estão no dia 24 de abril, vocês estão aqui no terreiro. Aproveitem que vocês estão no terreiro. Aproveitem que vocês estão aqui. Vivam esse momento. Vivam esse momento. Vivam esse momento. Aproveitem, porque vocês vão ter guias espirituais ouvindo vocês, tentando ajudar vocês, tentando direcionar vocês, tentando fazer com que vocês saiam de determinadas inércias, tentando fazer com que vocês mudem determinados fluxos. Então, aproveitem. E esse é aquele lugar de falar assim, eu não importa os outros, eu me entrego aqui agora. É agora. É agora, é aqui. Sabe? Então é isso. Falei demais, e se vocês me deixarem, eu continuo, enfim, e vou seguindo. Mas o que eu quero mesmo é que vocês aproveitem muito. Aproveitem muito a gira de hoje. Aproveitem muito o nosso dia de Ogum. Aproveitem muito, sabe, esse momento. Aproveitem muito para falar com os guias. Aproveitem, ouçam, fiquem atentos, prestem atenção. Aproveitem muito a vida. Façam, se movimentem, se posicionem. Isso vai ajudar demais nas duas certezas da nossa vida. Combinado? É isso. Muito axé. Axé a todos. Boa gira. Bora.